Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Em primeiro lugar, feliz ano novo. Amém. Porque o ano no Brasil só começa depois do carnaval, não tem jeito. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler a oração paulina que está do versículo 9 ao 12. Colossenses 1, de 9 a 12. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração na noite de hoje. Abençoa esses que aqui chegaram para se ajuntar a nós e juntos, em comunhão, podermos estudar e meditar na Tua Palavra. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui e vem falar conosco de um modo especial, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nesta oração paulina, nós somos chamados para um viver de modo digno do Senhor, o viver do agrado do Senhor. E precisamos nos encorajar mutuamente, como filhos de Deus, a um andar, a um viver que glorifique o Senhor. Hoje eu li um artigo muito interessante de um articulista chamado Maurício Zagari, ele falando a respeito dos últimos acontecimentos, dessa coisa de usarem a figura do Cristo numa escola de samba e tal, e ele diz o seguinte: o povo de Deus é mais reacionário do que acionário, ou seja, ao invés de ter ações efetivas, ficam esperando uma situação para reagir, e isso é fogo de montura, é fogo de palha que no instante acaba. O texto lido é uma oração intercessora do apóstolo, não só pelos cristãos daqueles dias, mas por todos os cristãos de todos os tempos. Essa carta é uma encíclica, é uma carta geral, e foi destinada a todas as igrejas cristãs de todas as épocas. Colossenses apresenta Jesus como cabeça da igreja. E foi escrita para confrontar heresias que haviam naquela época. Naqueles dias a igreja estava sendo bombardeada por muitas heresias, inclusive ao culto aos anjos. E Paulo se levanta para chamar a atenção dos seus leitores para a pessoa do Cristo, que possamos focar em Cristo. E essa ordem paulina era não só para a igreja de Colossos daqueles dias, mas mais do que nunca precisamos focar no Cristo, porque parece que tudo concorre para que a gente perca o Senhor de vista. Nós cremos firmemente na proximidade da segunda vinda, sobretudo quando olhamos para os acontecimentos à nossa volta, sob essa perspectiva. Nunca os sinais da segunda vinda foram tão visíveis
promiscuidade, violência exacerbada, falta de respeito. Olha, a natureza que entrou em convulsão, tudo parece apontar para esse acontecimento iminente. E nunca foi tão oportuno chamar a atenção dos cristãos para uma genuína conversão, uma mudança de rota, ou um andar de modo digno do agrado do Senhor. E isso é aplicável não apenas para dentro dessas quatro paredes visíveis. Nós somos desafiados a viver, a nos relacionar, a negociar, a estudar, a participar de vários grupos, de maneira que o nosso viver glorifique o Senhor. A pergunta é: será que temos glorificado ao Senhor em tudo que somos e fazemos? O que está acontecendo com o povo chamado pelo nome do Senhor? Quantos modismos antibíblicos? Essa semana eu recebi uma foto, acho que foi Ilha que me mandou, de uma determinada comunidade que colocou em cima da plataforma uma cama de casal, dizendo que era a cama do profeta. Se você deitasse na cama do profeta, você receberia o milagre. Gente do céu, socorro! E aí, quantas invencionices para ganhar aqueles que são mal instruídos na palavra. Quantas invencionices, quantas coisas fora do prumo de Deus. Quantos dizem seguir o Cristo e envergonham o Evangelho com suas práticas espúrias fora da palavra. Nesses dias, todos nós fomos surpreendidos de repente com uma figura representativa do Cristo sendo usada em uma abreviação carnavalesca. Um verdadeiro absurdo, fora de propósito, tudo completamente inadequado. Mas aí paramos para pensar e é inevitável uma pergunta: qual o compromisso daquelas pessoas com o Senhor? Como esperar um temor e uma reverência de quem sequer conhece o Cristo? Antes clamemos por aquelas pessoas, estão todos cegos, não sabem o que fazem. Eu tenho certeza que Jesus, ao olhar para aquilo, diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que possamos clamar ao Senhor por um grande despertamento espiritual, a começar pelos lares. Resgatemos a unidade da fé e da comunhão entre os irmãos. Nós brigamos tanto uns contra os outros. Vamos seguindo com trancados em nossos guetos espirituais. Há lugares que nem se toma a ceia com outros irmãos de outras comunidades, porque acham que estão errados denominacionalmente. Enquanto isso, o adversário vai alcançando vantagem sobre nós. E aí a gente para e começa a pensar nessas coisas, que o povo de Deus acorde para um viver de modo digno do agrado do Senhor e viver de um modo bíblico. A oração paulina aponta para algumas ações contínuas que nos levarão a um viver do agrado do Senhor de modo a glorificá-lo. Primeira ação: pensar e agir com a sabedoria do alto. Versículo 9 diz: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Falando aos romanos,
No capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque não experimentamos efetivamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Porque temos nos amoldado e nos adequado ao padrão do mundo. Olha que coisa séria. E aí vem a segunda ação: crescer em frutificação e conhecimento de Deus. E esse crescimento não é criticando aquilo que os ímpios estão fazendo lá fora, porque não conhecem ao Senhor. É mostrar a verdade de Deus, sobretudo com o nosso agir. No versículo 10 diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Em João 15,16, Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quanta guerra eclesiástica, quanta guerra denominacional. Há aqueles que são mais denominacionais do que bíblicos. E Jesus está chegando, Jesus está às portas. Ele não vem buscar pessoas pelas bandeiras denominacionais. O estandarte que Jesus vem procurar sobre nós, sobre a sua noiva, é o estandarte do amor. E esse estandarte precisa estar hasteado no alto das nossas vidas. E aí nós olhamos ao redor, procuramos fruto. Nunca vi tanto dom. Tem dom para sapatear, tem dom para o dom da risada, tem dom para cair, tem dom para subir, tem dom para descer. A histeria tem sido tão valorizada como o dom. Gritaria nunca foi dom. O Senhor vem procurar fruto. Ele diz: eu vos escolhi para que deem frutos, e esse fruto permaneça. A terceira ação que a oração paulina aponta é buscar fortalecimento, perseverança e paciência ou longanimidade com alegria, e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Em Efésios, Paulo diz, Efésios 3,16: ora, para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito. Ainda falando aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Romanos 12:12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E em Filipenses ele fecha a questão dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Nunca se viu tanto crente triste, abatido, murmurador, cheio de regras e sem amor nenhum no coração. É sério demais. E finalmente a quarta ação: demonstrar sempre gratidão ao Senhor por tudo. Hoje eu estava conversando sobre isso com o pastor Malta. Tem dias que ele está extremamente abatido, porque ele olha e se vê com 92 anos e tal, e eu digo: e daí? Podia ser 102, 202, está vivo. É tempo de glorificar. Venceu todas as vicissitudes. Venceu o alcoolismo, que ninguém imaginava que ele pudesse ser liberto. Hoje ele abomina o cheiro de álcool. Ele venceu o vício do cigarro.
ele não apagava cigarro, ele acendia um cigarro no outro. Enquanto estava acordado, era um cigarro atrás do outro. Ele enfrentou acidentes terríveis de carro, de quebrar costelas e tal, e sobreviveu. Sobreviveu a um câncer violento que o médico, depois de um tempo, que ele todos os anos ele vai fazer a revisão, ele disse: nunca pensei de vê-lo vivo 10 anos depois. É Jesus. Depois ele tem uma cima com aquela cabeça, ele é raciado com samba-lelê, um negócio desse, ele ia quebrar a cabeça, é uma coisa impressionante. Uma vez, antes de tudo, dessas últimas quedas, ele fechou a mala do carro na cabeça. Ele tem uma cicatriz na cabeça. Eu digo: você está fazendo uma empreitada para ver se desgraça essa cabeça, é uma coisa impressionante. Aí depois cai 3 vezes, arrebenta a cabeça, faz um coágulo, tem que tirar aquele coágulo. E o médico me conversou comigo e disse: olha, vai acontecer isso. Mentira dele, não aconteceu foi nada. Porque quem operou foi Jesus. E quando Jesus está na frente das nossas empreitadas, Ele sempre nos surpreende. Ele tinha acabado de renovar a carteira de motorista com 88 anos, quando quebrou a cabeça feito samba-lelê, né? Mas aí eu disse: glorifica o Senhor, levanta essa cabeça. Se está vivo é porque Deus tem propósito. Enquanto estamos aqui vivos, tem propósito de Deus nas nossas vidas. A obra continua sendo feita no coração. E aí ele ficou meio bravo, mas depois eu tenho medo da braveza dele. Versículo 12 diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Tudo é motivo para ações de graças. E parece que tem um cão ao derredor pelejando para ver se desgraça a vida da gente. Anteontem ele foi beber água. Eu pensava que não tinha mais água lá dentro do filtro, do gelágua, e foi beber numa carreira só. Deu certinho. Ele engasgou-se, eu sozinha. Você não tem noção da agonia, não. Eu não morri porque não tinha quem chorasse do susto que eu tomei. Dizem que saguim morre de raiva, eu vou morrer de susto. Ou então de susto eu não morro mais. E ele ficou mudando de cor, engasgado. Eu abracei ele por trás, apertando essa região aqui. Ele vomitou e desengasgou daquela água. Hoje a gente podia estar chorando a partida dele, mas mais uma vez o Senhor interviu. Mais uma vez o Senhor operou. Grandes coisas tem o Senhor para cada um de vocês. Glorifiquem, exaltem o santo nome do Senhor. E aí a gente se pergunta: o que nos pode levar a um viver do modo digno do agrado do Senhor? Primeiro, buscando a sabedoria do alto e o entendimento espiritual. Eu não estou falando de você fazer bibliomancia, adivinhação pela palavra. Vou ver o que foi que Deus disse para mim. Era bom que você abrisse naquele versículo que diz: e foi Judas e suicidou-se. Quero ver se você vai se suicidar. E o Senhor tem nos chamado à sabedoria, ao discernimento espiritual. Está lendo a Bíblia? Se pergunte: o que é que esta passagem pode falar ao meu coração? Isso aqui é um espelho. Cada vez que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós somos confrontados com a nossa própria deformação, com as nossas próprias deformidades e inadequações, para que haja conserto. Toda vez que nós abrimos a palavra, nós passamos por uma libertação. São libertações
gerações sucessivas, com o fim de nos santificar, até que nós atinjamos aquela estatura de varões e varoas perfeitas, e aí nós vamos para casa. Oh glória! Segundo lugar, frutificando para Deus em toda boa obra, buscando fortalecimento, perseverança e paciência no Senhor. Como tem sido difícil isso? Como tem sido difícil o exercício dessa paciência. Que o Senhor possa aplicar essa paciência ao nosso coração de um modo vivo. Em terceiro lugar, precisamos preservar a alegria do Espírito em nosso coração. E eu repito, nunca vi tanto cristão triste. Nós focamos mais naquilo que não temos do que naquilo que temos. Você tem saúde? Amém, Jesus. Você tem uma casa para viver? Amém, Jesus. Você tem roupa para vestir? Você tem alimentação? Você tem Deus? Você tem tudo. Em quarto lugar, conservando sempre um coração grato ao Senhor. Mais uma vez, a questão da gratidão vem à pauta. Em último lugar, ao nos lembrar de tudo que nós vimos nesses dias, daquelas agremiações todas, como esperar reverência daqueles que não conhecem o Cristo, se os que dizem conhecê-lo não andam dignamente? Que nós possamos pensar sobre isso e aplicar essa palavra aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar.